Olá, pessoas! Então, gente, voltando para nossa aula de química, né, e continuando o nosso assunto sobre soluções, hoje nós vamos ver sobre curva de solubilidade, tá? Então, a primeira coisa, antes da gente ver a curva num gráfico, eu quero que você imagine o seguinte: pense que você tem uma solução, né? Tem uma solução, tem um copo com solvente, no caso a água, tá? Olha aí embaixo, né? E eu imagino que eu tenho 100 gramas de água. E aí eu vou dissolver nessa temperatura de 20 graus Celsius aqui, ó, nessa temperatura de 20 graus Celsius, o máximo que eu consigo dissolver é 16 gramas. Então eu coloco lá dentro e o máximo dissolvido é 16 gramas, tá bom? Agora pense a seguinte situação: se eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer? Gente, se eu aumento a temperatura para 50 graus Celsius, né, a mesma quantidade de água, eu consigo dissolver mais soluto, tá? Nesse caso aqui eu vou conseguir dissolver quanto? 20 gramas, tá? Quem já pegou um copinho de leite quente aí e foi colocar açúcar, ou um copo de leite água fria, ou um copo de leite frio, foi colocar açúcar, viu que na temperatura mais elevada a gente consegue dissolver mais açúcar, né? Aqui o meu soluto está acontecendo a mesma coisa. À medida que eu aumento a temperatura, o coeficiente de solubilidade muda, o máximo dissolvido muda, eu consigo dissolver mais, tá? E aí, não sei se você está observando, mas cada solução dessa representa um ponto na curva, um ponto aqui no meu gráfico, né? Aqui na temperatura de 20, eu consigo dissolver aproximadamente 16 para cada 100 gramas de água. 16. Na temperatura aqui de 50, né, que é o número entre 40 e 60, eu consigo dissolver 20. Cada solução dessa eu estou representando por um ponto no gráfico, né? E aí a brincadeira continua. Eu continuo aquecendo, né, o meu solvente. E aí eu consigo dissolver mais. Então a temperatura agora já está 110 e o máximo que eu consigo dissolver é 57. Ou seja, o coeficiente de solubilidade muda à medida que eu mudo a temperatura, tá? E por fim, vou aumentar a temperatura aqui até 130 e eu consigo dissolver aí 90, tá? Então guarde isso aí. Cada solução dessa aqui eu representei por um ponto na curva. Cada solução dessa aí representa então uma solução saturada, beleza? Representa o coeficiente de solubilidade para cada temperatura. Agora, unindo esses pontos aí, eu tenho um negócio que eu vou chamar de curva de solubilidade. O que é a curva de solubilidade? É uma curva que me dá o coeficiente de solubilidade para todas as temperaturas, tá? Então, por exemplo, se você quer saber aí o máximo que se dissolve, o coeficiente de solubilidade de qualquer substância na temperatura de, vamos pegar aqui, 120 graus Celsius, 120, eu vou lá na curva, lá na reta, aqui ó, e faço a leitura. Qual que é o máximo que se dissolve? Entre 60 e 80? 70 gramas de soluto para cada 100 gramas de água, tá? Então, gente, curva de solubilidade, deixa eu só tirar essa coisinha aqui. Então, pessoal, curva de solubilidade, ela me dá o máximo que se dissolve para cada temperatura específica, tá? Então é interessante você sempre bater o olho na curva e falar assim, olha, qual que é o coeficiente de solubilidade na curva de 40 graus Celsius? Qual que é o coeficiente de solubilidade na curva de 50, na temperatura de 50? Qual que é o coeficiente de solubilidade na temperatura de 90, de 70, de qualquer valor, tá? Bom, agora uma outra observação sobre essa curva de solubilidade. Bom, cada ponto vermelho desse aí representa uma solução saturada, tá? Por quê, professor? Tá vendo que essas soluções aqui em cima foi a maior massa dissolvida? Então representa soluções saturadas, tá? Mas e se eu colocar mais alguns pontos aí? Cada ponto vai representar uma solução, um tipo de solução. Por exemplo, olha aqui, ó. A 80 graus Celsius, vou pegar uma cor verde. A 80 graus Celsius, gente, o máximo que se dissolve aqui, ó, o máximo que se dissolve é quanto? 50. Mas aí o cara colocou aqui um valor menor, colocou quanto aqui? 10. Opa, se o máximo que se dissolve é o que está lá na curva, que é 50, e eu coloquei 10, só 10 gramas de soluto, isso significa o quê? Que esse ponto aqui representa uma solução
insaturada. A mesma coisa aqui, ó, 130 graus Celsius, o máximo que se dissolve é quanto? 90, mas eu tenho 2 pontos abaixo desse valor. Então, esses pontos que estão na curva representam soluções saturadas, aquela que dissolveu ao máximo. Esses pontos que estão abaixo da curva representam solução insaturada. E quando eu consigo dissolver um valor superior, né, ao máximo, né, ao coeficiente de solubilidade, aí eu vou chamar essa solução de supersaturada, que são esses pontos que estão acima da curva aí. Então, fácil observar isso aí, gente. Se os pontos estão abaixo da curva, todas essas soluções aí serão classificadas como insaturada. Se os pontos estão na curva, todos esses pontos aí representam soluções saturadas. E pontos acima da curva representam soluções supersaturadas. Beleza? Então, espero que você tenha entendido aí, né, que cada ponto representa uma solução, tá? E pode ser uma solução insaturada, saturada ou supersaturada, depende de onde o ponto está, ok? E vamos para frente aí. Gente, então observe o seguinte, essa solução aqui, que eu coloquei aqui, que representa o máximo, que cada uma tem um ponto na curva, eu vou chamar de solução A. O que tem de especial nessa solução A? À medida que eu aumento a temperatura, a quantidade de soluto dissolvido vai fazendo o quê? Aumentando, solubiliza muito mais. Então, se eu pegar uma água quente aí, eu consigo dissolver muito mais soluto, tá? E aí, essa solução em que eu aumento a temperatura e aumenta a quantidade de soluto dissolvido, né? Eu vou chamar ela de dissolução endotérmica. O que é isso, professora? Aumenta a solubilidade à medida que a gente aumenta a temperatura, tá? Mas pode acontecer o contrário, da gente aumentar a temperatura e dissolver menos soluto? Pode sim, tá? E aí eu vou colocar uma outra curva aqui que representa essa solução. É uma curva decrescente, presta atenção na diferença, tá? É uma curva decrescente. À medida que eu aumento a temperatura, que eu caminho para a direita, a curva ela vai diminuindo, o coeficiente de solubilidade vai diminuindo, tá? Essa curva a gente vai chamar de dissolução exotérmica, ou seja, à medida que a gente aumenta a temperatura, diminui a solubilidade, tá? E pode ter sais que não variem, que é o aumento da temperatura e ele não dissolve nem mais nem menos, a quantidade permanece a mesma, tá? Por exemplo, o sal de cozinha, né? Se a gente aumentar a temperatura, muito a temperatura do solvente, ele aumenta muito pouco a quantidade de soluto que vai ser dissolvido. Então, ele não tem nenhum comportamento nem endotérmico e nem exotérmico. Beleza? Agora, usando, né, aplicando isso que nós vimos em exercícios, vamos resolver aí alguns exercícios. Na curva de solubilidade da substância nitrato de prata, no gráfico abaixo, estão assinaladas as soluções 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dessa substância em água. A. Indique as soluções que são insaturadas. Fácil, né, gente? Soluções insaturadas são aquelas que estão abaixo da curva. Então, é a solução 4 e 6. B. Indique as soluções que são saturadas. Gente, fácil. São as soluções que estão na curva. É a solução 2 e a solução 4. E letra C. Indique as soluções que são supersaturadas. Fácil também. São aquelas que estão acima da curva. Ou seja, a solução 1 e 3. Fácil, né? Vamos para mais um exercício. Responda aos itens abaixo. Com base no gráfico em que constam as curvas de solubilidade de diversas substâncias em gramas para cada 100 gramas de água, então dá uma olhada no gráfico aí e responda. A. Qual substância sofre dissolução endotérmica ao entrar em contato com a água? Gente, dissolução endotérmica é aquela que, à medida que eu aumento a temperatura, aumenta o coeficiente de solubilidade ou aumenta a solubilidade. Ou, em outras palavras, é aquela que tem a curva crescente para cima, tá? Qual é aí que tem a dissolução endotérmica? A Z, tá? A Y um pouquinho, né? Mas ele falou qual, então ele só quer uma, no singular. B. Qual substância que sofre dissolução exotérmica? Professora,
Solução exotérmica gente, exotérmica é aquela que, à medida que eu aumento a temperatura, a solubilidade vai diminuindo, dissolve muito menos, tá? Representado por uma curva decrescente. E aí, gente, qual delas que é uma curva decrescente? X, olha aí, ó, X, a curva tá para baixo. Tranquilo, né? C. Determine o coeficiente de solubilidade de X e Z na temperatura de 20 graus Celsius. Então, vamos procurar aí o coeficiente de solubilidade de X e o coeficiente de solubilidade de Z na temperatura de 20 graus Celsius. Gente, detalhe, eu tenho que vir aqui, ó, na temperatura, né? Se eu quero saber o coeficiente de X, eu vou subir até a reta X, aqui a reta X, não é essa azul? E aí eu vou lá e faço a leitura. Quanto que dissolve? 10, cuidado aqui, ó, 10 gramas para cada 100 gramas de água. Então, vou colocar aqui, ó, 10, gramas de substância X para cada 100 gramas de água. Não esquece de escrever esse complemento, não, tá? Bom, e da substância Z? Gente, na temperatura de 20 graus Celsius, eu vou ter que subir até o gráfico da substância Z, que é esse laranjado aqui, ó, tá? E aí, na temperatura de 20 graus Celsius, faz a leitura aí, projeta lá no eixo da solubilidade. 30, né? Então, vai ser 30 gramas de soluto para cada 100 gramas de água. Pronto, descobri o coeficiente de solubilidade da substância X e da substância Z, tá? D. Considerando apenas as substâncias Y e X, qual delas é mais solúvel em água? Gente, considerando, deixa eu apagar isso aqui, apenas as substâncias Y e X, qual delas que é mais solúvel em água? Vamos ver o gráfico aqui de Y e de X. Olha o gráfico de X e olha o gráfico de Y. Considerando só X e Y, qual que é mais solúvel? Gente, se você pegar qualquer temperatura aqui, 10, 20, 30, 40, você vai ver que o X ele dissolve menos. Na temperatura de 10, ele dissolve aproximadamente 15, não sei, 14. Na temperatura de 10, ele dissolve uns 25. O Y ele é mais solúvel, tá? E o X ele é menos solúvel. Uma outra maneira é só observar, o gráfico está por cima ou está por baixo, né? O Y sempre vai estar por cima, ou seja, ele é mais solúvel e o X é menos solúvel, tá? E ele pergunta, qual que é mais solúvel? O gráfico que estiver mais por cima, a curva que estiver mais por cima. Então, mais solúvel em água é a substância Y, ok? Agora, letra E. Considerando apenas as substâncias X e Z, Y e Z, qual delas que é mais solúvel em água? E aí, gente, considerando a substância Y e Z, Y é essa rosa, e a Z é essa de alaranjada aqui, ó. Eita, pronto. Qual delas que é mais solúvel? Qual curva que está por cima? Gente, ai, cuidado com isso aí, porque depende da temperatura. Se você analisar aqui até uma temperatura de aproximadamente 23 graus Celsius, a curva que vai estar por cima é a curva de Y, né? Então, eu posso colocar assim, ó, até 23 graus Celsius, Y é mais solúvel. Tá? Agora aqui, ó, acima de aproximadamente 23 graus Celsius, a substância mais solúvel é Z, a curva que está por cima aqui é Z. Então, acima de aproximadamente 23, tá? 23 graus Celsius, Z é mais solúvel. Ok? Então, cuidado com isso aí, tá? Depende, não tem uma que é mais solúvel que a outra, e depende da temperatura, ok? Bom, continuando aí, número 3 e último. Uma solução saturada de nitrato de potássio, solução que? Saturada, de nitrato de potássio, constituída além do sal por 200 gramas de água, está a temperatura de 60 graus Celsius. Essa solução é resfriada para 40 graus Celsius
ocorrendo precipitação de parte do sal dissolvido. E aí ele pergunta a massa de sal que precipitou e a massa de sal que permaneceu em solução. Bom, eu gosto sempre quando o exercício falar de resfriamento de solução, eu gosto de desenhar a solução e ver aqui, ó. Por exemplo, imagine que eu tenho aqui um recipiente e nesse recipiente, de acordo com o texto, ele fala que é uma solução saturada, ou seja, está o máximo dissolvido em 200 gramas de água, gente. O máximo dissolvido em 200 gramas de água. Isso aí na temperatura de 60 graus Celsius. Ok. E aí ele fala o seguinte, essa solução saturada, ela vai ser resfriada. Quando eu resfrio uma solução, a quantidade de água continua a mesma, né? 200 gramas de água. Só que agora a temperatura é 40 graus Celsius. Ok. Então, eu resfriei, era 60 e agora passa a ser 40. Bom, para a gente resolver esse exercício aí, gente, eu preciso de uma informação que é importantíssima. Que informação que é essa? O coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade de quem, professora? Do sal aí. Só que para cada temperatura a gente tem um coeficiente de solubilidade. Por exemplo, na temperatura de 60 graus Celsius. Qual que é o coeficiente de solubilidade? 60 graus Celsius, o coeficiente é 110. É só subir até na curva e projetar no eixo aqui. 110. Então, o coeficiente de solubilidade aqui, ó, é 110 gramas de KNO3 para cada... Cadê? Aqui, ó. 100 gramas de água. Ok. Bom, o máximo que se dissolve em 100 gramas de água é 110. Mas aqui, professora, a gente tem 200 gramas de água. 200 gramas de água. O dobro, né, de água. E aí, gente, quanto que dissolve aqui? Vai, de cabeça. É o dobro de solvente, então tem que ser o dobro de soluto. 220 gramas de KNO3. Isso aqui é o máximo que está dissolvido. É o que deixa a solução saturada. Então, aqui dentro, gente, eu vou escrever. Eu tenho 220 gramas de KNO3 dissolvido. Beleza? Agora aqui, pessoal, na temperatura de 40 graus Celsius, eu vou precisar também analisar o coeficiente de solubilidade. Na temperatura de 40 graus Celsius, qual que é o máximo dissolvido? 60. Então, vou escrever aqui o coeficiente de solubilidade. Nessa temperatura de 40 é 60 gramas de KNO3 para cada 100 gramas de água. Tá bom. Só que aqui eu tenho quanto de água? 200. A gente não mudou. Não evaporou água aí, não. 200 gramas de água. E aí, quanto de soluto que vai estar dissolvido? Multiplica cruzado. Y vai ser igual a... 200, o dobro? 120. 120 gramas de KNO3 vai estar dissolvido. Gente, presta atenção que quando eu pego uma solução em resfrio, eu não mudo as quantidades. Se tinha 220 gramas de sal, aqui continua tendo 220 gramas de sal. 220 gramas de sal, de KNO3, tá? Só que ele fala que aqui dentro, o que acontece? Eu tenho 120 gramas dissolvido, tá? 120 gramas, professor, e o resto? O resto vai estar aqui, ó, embaixo, precipitado. Então, eu tenho 120, vou pegar uma outra cor aqui que ficou meio embaralhado. 120 dissolvido e aqui embaixo 100 gramas de precipitado. E juntando os dois, né, 120 mais 110, eu tenho os 220 gramas, o mesmo que eu tinha anteriormente, tá? 220 gramas em 200, só que desses 220, 120 está dissolvido e 110 vai estar precipitado. E aí a gente consegue responder as duas perguntas que o exercício fez. Letra A massa que precipitou, se tem 120 dissolvido, 100, né, era 220, né? A massa que precipitou é o quê? 100 gramas. E letra B,
a massa que permaneceu em solução, que continua dissolvida aí, 120 gramas. Beleza? Gente, muita atenção nesse exercício aqui, é um exercício muito clássico que sempre é cobrado nas provas, e aí eu peço que vocês, embora eu embaralhei aqui um pouquinho a letra, volta, assiste, reassiste esse exercício número 3 aí. Ele é muito importante dentro dessa parte aí de curva de solubilidade. Beleza? Então, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Beijo no coração, fique com Deus, até mais.